Toda a esquerda se mobilizou nas redes sociais, na internet, para buscar o cancelamento de um frei, de um homem cristão, o Frei Gilson. Tudo isso aconteceu depois da pregação do Frei Gilson, que atingiu mais de 1 milhão de pessoas. Onde ele prega a palavra de Deus, ele prega o amor e ele prega o cumprimento do texto bíblico. Mas a esquerda não é adepta a cristãos que de alguma maneira sigam os dogmas de Deus. Eles preferem sujeitos que aparecem em vídeos se masturbando para crianças, como o caso do Lança Leite. E no meio de tudo isso, passaram a atacar um homem que faz lives durante a madrugada, às 4 horas da manhã, que nessas lives ele fala de amor, ele fala de respeito, ele fala de carinho, ele fala de caridade e ele ensina os dogmas bíblicos. Mas a esquerda não admite isso. A esquerda é ateia, a esquerda não respeita o cristianismo, ela não respeita o catolicismo, ela não respeita a fé. Só se atreve a falar de fé quando é para defender justamente padres e elementos de alguma maneira ligados à igreja que façam proselitismo comunista e que estejam aliados ao Lula, como o caso do Lança Leite. E há dias, toda a esquerda se mobiliza no Twitter em um cancelamento ao Frei Gilson, levantando suas falas, distorcendo o que ele disse, aplicando o politicamente correto para, através do ódio, tentar arranhar a imagem de um homem saco. O próprio Guga Noblar veio ao Twitter reclamar. Dá uma olhada aqui, ó. Os caras atacam o Papa Francisco, atacam o padre Lancelotti e depois dizem que o cristianismo é agredido quando criticam o padre do Brasil Paralelo. São os hipócritas. Primeiro, que ele não é padre, ele é um frei. Segundo, que quando criticam o Lancelotti, não é por ser padre, mas é pelas denúncias severas de abuso sexual que rondam ele há mais de uma década e que permanecem sem uma solução. Terceiro, todo mundo sabe da militância feita pelo Lancelotti. Mas aparentemente, se você tiver uma opinião que preferia o Bento XVI ao Papa Francisco, você também é execrado. Então me execra. O maluco é brabo. E a própria esquerda passa a fazer um vínculo ali comparação entre Frei Gilson e Lancelotti, o que é um absurdo, porque comparar um homem santo que está pregando a fé e um sujeito que se vale de ONGs para obter vantagens, é no mínimo duvidoso. E aí aparece esse sujeito chamado André Tristão Aquino, dizendo esse Frei Gilson, padre promovido pelo Brasil Paralelo, produtora bolsonarista. A questão é que o Lancelotti, por exemplo, é promovido pelo Lula, pelo Boulos, por toda a esquerda, mas aí pode, porque o sujeito é comunista. Agora, qualquer outra pessoa de direita que venha gostar de um padre já é automaticamente taxado como uma figura não respeitada. Essa gente só propaga o ódio, volto a dizer. Toda a esquerda é cristã. Não à toa existe um decreto da própria Igreja Católica excomungando todos os comunistas. É justamente por conta desse tipo de atitude. Lá atrás, há mais de 50 anos, a Igreja já se adiantou em excomungar essa gente, porque é justamente essa gente que macula a imagem da Igreja. E aí nós temos o Frei Gilson relatando o bloqueio de suas comunidades no WhatsApp. Só que ele usa as redes sociais para rezar. Estão impedindo um cristão de rezar, simplesmente por conta de questões políticas. E aí a Meta bloqueou o WhatsApp do Frei Gilson, sim, poucos dias depois do Instagram ter bloqueado. Ele teve um mecanismo de transmissão das suas orações, das suas rezas no Instagram, simplesmente bloqueados. Frei Gilson divulgava o seu trabalho em mais de 50 grupos no WhatsApp e ele foi bloqueado. Agora eu pergunto para vocês, imagine se aquele infeliz do Lancelotti tivesse suas páginas bloqueadas. Páginas que ele utiliza, inclusive, para atacar políticos. Página que ele utiliza para trabalhar politicamente e não para promover a fé. Imagine, por exemplo, se o Facebook, se a Meta tivesse utilizado das suas ferramentas para dizer sobre aquele vídeo que ele aparece se masturbando com um menor de idade, todo mundo viu o vídeo. Imagine se a Meta passasse a censurar previamente qualquer figura religiosa de esquerda. Aí estariam falando de perseguição religiosa, de abusos, de ditadura. Mas quando fazem isso contra um frei que só está rezando, não está sequer se posicionando politicamente, eles simplesmente censuram o cara. Só que os números do Frei Gilson ultrapassaram 1 milhão de pessoas na quaresma. Isso deixou a esquerda ainda mais enfurecida. Só que é impressionante como eles gostam de defender o que não presta. Só que quando alguém está ali para pegar a palavra, ele simplesmente ataca. O Frei Gilson prega a palavra de Cristo, voto de pobreza. Sabia que o Frei Gilson fez voto de pobreza? Isso significa que tudo que ele arrecada, tudo que ele ganha não fica para ele, é destinado para a comunidade. Ele leva uma vida franciscana. Ele é um frei. Ele faz lives rezando e cantando. Ele prega o texto bíblico. Agora, e o Lança Leite, que a esquerda tanto
enaltece e prega o comunismo, possui propriedades, pois é, porque padre pode ter propriedade, pode ser remunerado, não tem nenhum pecado nisso. Só que existe uma diferença entre os dois, né? O comunista tem propriedade e o outro fez voto de pobreza. Apareceu num vídeo mostrando pirulito para criança, tá mal explicado até hoje isso. Além daquele caso da Pajero. Se você não sabe o que eu tô falando, joga aí Padre Pajero no Google, você vai se informar. Agora, sabe o que é interessante? Bloquinho da Anitta no carnaval, né? Viva a diversidade, viva a inclusão. E aí o Frei Gilson reúne 1 milhão de pessoas numa live na madrugada para rezar. É fascista, golpista, contratado pelo Brasil Paralelo. Mas essa gentalha ainda tem a coragem de falar que defende a democracia. Só que olha só na Veja. Popstar Frei Gilson ganha apoio bolsonarista após críticas de esquerda. A diferença entre o tratamento dado a ele e o padre Lança-Leite na imprensa é gritante. Porque olha só na mesma Veja, nem o padre Júlio Lancelotti escapou do ringue entre esquerda e direita. Mas não é só o Frei Gilson que estava arrastando multidões contra a esquerda. Teve também o padre José Eduardo, que foi, pasmo, incluído no inquérito do golpe, simplesmente porque ele prestou atendimento religioso. E tá aqui, ó, era atendimento religioso, disse a defesa do padre. Até a Canção Nova já se tornou alvo dessa gente. E aí o MP entrou com uma ação pedindo intervenção na administração da Canção Nova, ou seja, eles não admitem nenhuma emissora, uma rede de TV histórica propagando a fé cristã. Não à toa, toda a direita está reunida em prol da liberdade religiosa e das instituições. E do outro lado está o Janones rachador. A questão é que a perseguição aos cristãos não é coincidência, é projeto. A esquerda não tolera a fé, ela não tolera a religiosidade. Eles veem milhões em oração e tentam silenciar. Mas o que acontece é que quando a verdade incomoda, eles partem para rotular. Frei Gilson, Padre José Eduardo, Canção Nova, todos alvo do mesmo esquema. Mas o que os une? A defesa dos valores cristãos, da família e da liberdade. E aí eu falo para vocês, se essa gente consegue perseguir uma pessoa que está rezando, está pregando bem, numa live, o que eles fariam se eles tivessem poder absoluto? O que me anima é que a verdade sempre vence.